Nós estamos numa época, como cristão, a gente tem que andar com os nossos pés. Temos que aprender a andar com os nossos pés. Porque senão vão aparecer muitos tutores que querem tutelar a nossa vida. E aí andaremos por muitos caminhos, pelas propostas que os tutores colocarem à nossa frente. Então, a gente tem que ser dono do nosso nariz. A gente tem que andar com os nossos pés. Temos que saber pegar a visão para andarmos com os nossos pés. E não ficarmos como pedintes, andando de um lugar para o outro, na busca de direção. Como cristão, nós temos o nosso sistema de fé, a legalidade que está dentro da Escritura Sagrada. É dentro dela que a gente vai encontrar a nossa caminhada de glória em glória. Isso é de conhecimento em conhecimento. É assim que o cristão anda. Ele não pode entregar a cabeça dele para que outros dirijam a cabeça dele. Então ele tem que pegar nas Escrituras algumas pautas. E se pelo menos uma dessas pautas é que você é sacerdote. O quê? Você é sacerdote. Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 5, versículo 10. Isso é uma pauta que poucos pregam. Porque esse tema de sacerdote é tema de autoridade. É tema de autoridade. E muitos não querem que você vejam que você tem autoridade. Nisto, eles vão considerar você como os pequenos. Os pequenos quer dizer aqueles que vão precisar sempre de mamadeira, de leite espiritual. Eles não querem que esses pequenos cresçam, que fiquem sempre dependendo deles. Eles são os que dão o leite espiritual. Eles são os maiores, aqueles que dão leite espiritual. E é cômodo para o pequeno receber leite. É cômodo. Só ir na teta da vaquinha lá, da vaca, né? Dar uma chifradinha, cutucar a vaca e a vaca dá leite. Isso é muito cômodo. E para uns lucrativo, porque depois esse pequeno vai ter que manter a vaca que dá leite, com seus dízimos e suas ofertas. Para eles é bom, porque os grandes receberão dízimo e ofertas, estarão sempre numa posição ótima, confortável. É bom. E o outro também é bom, porque ele recebe o alimento espiritual de uma forma bem digerida, bem fácil. Não tem que buscar nas Escrituras. Como Deus disse a Josué: Josué, medita nestas palavras de dia e de noite. É lógico que essa posição de meditar na palavra de dia e de noite vai exigir o quê? Sacrifício. E ninguém quer se sacrificar. Não é verdade? Ninguém quer se sacrificar. É melhor receber o leitinho prontinho, que alguém já digeriu, né? E coloca na nossa boca, e a gente toma aquele leite espiritual,
3 vezes por semana, fica bem nutridinho, fica feliz. Mas isso é deixar-se levar pelo outro. Quando o cristão tem uma outra ordem, qual? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O quê? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Gente, esse é um princípio que está na Escritura Sagrada. Se você não aprender a ser dirigido pelo Espírito de Deus, o resultado, você não é filho de Deus. Você vai ter um outro pai que não Deus. Você é filho do homem, do intelecto do homem. Vai ser dirigido pelo homem e vai estar satisfeito com os manjares dos homens, que são suas doutrinas, seus dogmas. Então aqui eu apresentei 2 princípios. Você é sacerdote, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, e uma outra passagem que diz que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí você vai ter que pegar a Escritura e ler as Escrituras. Descobrir essa passagem. E descobrir como ouvir o Espírito de Deus. Você vai ter que ler a Escritura Sagrada. Mas é isso que Deus quer, que você passe tempo com Deus. Porque aquele tempo que você passa com Deus, lendo as Escrituras Sagradas, você está em contato com o próprio Deus. Pois tem um outro princípio aí. Deus e sua palavra são o quê? Um. Certo? Deus e sua palavra são o quê? Um. Você viu? E quando você está com a sua palavra, você está na companhia de Deus. E Deus quer que você passe o maior tempo possível na companhia dele. Porque é na companhia dele que nós vamos renovar a nossa mente. Mente renovada. Renovai as vossas mentes. É outra passagem bíblica que diz. E renovar nossa mente, o que quer dizer? Você colocar a palavra de Deus dentro da sua mente. Para você colocar a palavra de Deus dentro da sua mente, você tem que meditar na palavra. Está vendo como se dá a renovação mental? Você nota que isso é um esforço teu? Você tem que dar esta disponibilidade de meditar na palavra de Deus. Isso vai exigir o sacrifício. É um sacrifício. Você permanecer diante de Deus através da leitura da palavra dele, incorporando, bebendo o leite da palavra dele. É isso que Deus quer, que você passe horas com ele. Alguém disse, para a gente andar com Deus, Deus quer que a gente passe o quê? Horas com Deus e minutos com os homens. Por isso que ele falou com a Josué, medita nessa palavra, Josué, de dia e de noite. Para quê? Para que te vá bem nos teus caminhos, para que os teus caminhos prosperem, Josué. Deus está querendo que a gente faça uma renovação mental através do contato com Ele. Então o homem pode entrar em contato com Deus? É claro que o homem pode entrar em contato com Deus. Pois Ele deixou a sua palavra. É em contato com a palavra dele que nós entraremos em contato com ele. A palavra de Deus é espírito. Diz as Escrituras que a palavra dele é espírito e vida. Seremos então espirituais quando mais dedicarmos tempo à palavra de Deus. É um sacrifício de louvor. Isto é louvor. Você está louvando, você está engrandecendo a Deus. Você está passando horas de sua vida na presença de Deus. Quando você passa ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, aí vamos chamar que você está no lugar alto. Assim como aqueles discípulos estavam no lugar alto, lá em Jerusalém.
E desde o lugar alto, o Espírito Santo, depois, 50 dias depois, desceu e caiu fogo do céu. Caiu fogo sobre cada cabeça daqueles 120 que estavam lá. Diz que 500 frequentavam, mas somente 120 caiu fogo. Por quê? Passaram tempo com Deus. São essas pessoas que irão determinar o seu próprio caminho com Deus. Eles não são como o piolho que anda pela cabeça de outros, pois eles saberão como dirigir os seus passos, pois ouvirão a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro da palavra, a palavra e o Espírito são um. É assim que vem a fé. O que é que diz a passagem? Mais outra dica para você se pautar. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quanto mais você der tempo a Deus, quanto mais você ouvir da palavra de Deus, você ler da palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, mais você está se nutrindo do próprio Deus. E é lógico que daí você abre espaço para que o Espírito Santo venha até você e te dê as direções, te dê a fé que você precisa para você vencer as circunstâncias da sua vida e abençoar outros. Abençoar outros. Porque agora você é sacerdote de Deus. Você pode abençoar outros. As Escrituras também diz que Jesus se alegrou quando viu Satanás cair do céu como um raio. E é lógico que Jesus vai se alegrar quando você orar sobre uma pessoa e aquele espírito maligno que estiver perturbando aquela pessoa sair dela, cair do corpo dela, sair do corpo dela. Deus vai se alegrar. E você tem autoridade para orar sobre uma pessoa. Você é sacerdote. No versículo 9 do capítulo 10, diz que Jesus nos comprou e nos colocou no reino dele. Reino de sacerdotes. Mas ninguém explica que nós somos sacerdotes. Que nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus é reino de sacerdotes. Ninguém explica que Deus queria fazer isso com Israel, que Israel fosse um povo de sacerdotes. E Deus queria se fazer conhecido através de Israel, um povo de sacerdotes. Mas Israel quebrou o plano de Deus, então o sacerdócio foi transferido para nós, os gentios. Todo cristão é um sacerdote diante da presença de Deus. Então, ele tem poder, ele tem autoridade para fazer Satanás cair, sair do corpo de uma pessoa, aquele espírito demônio que está causando aquela doença, aquela enfermidade. Você tem essa autoridade. Jesus disse, eu te dou poder. No meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônios. Eu te dou poder sobre toda a força do mal. Você tem autoridade, você está investido de autoridade. E Deus vai se alegrar quando você usar essa autoridade. Quando você vencer essa dúvida, esse estado de dúvida. Está que nem Moisés, o faraó vinha com o seu exército querendo exterminar com o povo. E Moisés tinha na frente o mar. Se voltasse para trás, ia ser morto pela espada. Se caminhasse para frente, ia ser afogado. Aí Deus fala, vai, levanta a vara de autoridade. Nós temos uma vara de autoridade que tem um nome, e essa vara de autoridade chama-se Jesus Cristo. E ele nos deu autoridade sobre toda a força do mal. Você é sacerdote. Use essa autoridade. Leia as Escrituras até você ficar cheio desse conhecimento. Pois as Escrituras dizem, meu povo morre por falta de conhecimento.
Conhecimento é poder. O Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho foi colocado na sua mão, na minha mão, na nossa mão. Hoje está de graça em nossa mão, só baixar um app no seu smartphone. Agora você precisa ter peito, coragem, perseverança de ler as Escrituras Sagradas e deixando o Espírito Santo te ensinar. Pois a fé vem por ouvir. Está vendo? E adquirir essa força para quando chegar aqueles momentos, você, no meio da tempestade da sua vida, fazer o que Cristo fez quando ele estava naquele barco e a tempestade soprou, ele deu ordem e a tempestade cessou. E o vento parou e houve calmaria. E os discípulos se admiraram. Que homem é esse que até os ventos lhe obedecem? As águas agitadas se acalmam. Esse poder Jesus Cristo deu para cada cristão. Agora nós temos que ir atrás, examinar de dia e de noite, Josué, estas palavras, para que você prospere, para você cresça, para que você tenha vitória. Prosperidade é bênção de Deus. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Deus. E essa riqueza já está feita. Jesus fez o banquete, está entregue. Você vai escolher os melhores dons. O menu está na mesa, você vai escolher os melhores dons. Os dons são escolhidos. Escolhei os melhores dons. Está tudo pronto. Mas agora você precisa catar com a mão os dons, não é? Conhecê-los e catar com a mão. Você está num banquete, se você não catar com a mão. Você não come, você não se enche. E a mão pela qual nós trazemos a bênção de Deus do céu para a terra é a mão da fé. E a fé vem a nós por ouvir. Quer dizer, a fé vem a nós por conhecimento. Mais conhecimento, mais sua mão vai ficar forte e mais próximo você vai ficar de Deus, mais você vai se dedicar, se aproximar de Deus e mais conhecimento você vai ter. E mais delícias você vai escolher. Porque sua mão vai abarcar tudo e vai escolher o melhor do banquete de Deus. Pois Jesus preparou tudo, está consumado. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Quando nós temos o Espírito Santo como nosso guia, como nosso mestre, nós não ficaremos ao sabor das doutrinas e dogmas dos homens. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus e não pela tradição dos homens. Captou a ideia? Captou a ideia? Aprenda a andar com Deus. Como? Meditando nas Escrituras Sagradas, se deliciando com o pão da vida eterna. Valeu, né? Seja independente. Não fique dependente do outro. Você vai ter a sua própria personalidade diante do Criador. Pois o Filho de Deus é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra que nos torna homens independentes. Na palavra de Deus que está dentro das Escrituras Sagradas. Obrigado por esse conhecimento. Agora, na autoridade que tu nos dás, eu digo, você é espírito de morte, você é espírito de enfermidade, você sai das nossas vidas, da cabeça à planta de nossos pés. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai de nossa vida, espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai do nosso país também, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.